Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marcelino Andrade, ministro do curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Nós estamos na aula oitava, que aborda elementos que armazenam energia, capacitores e indutores. Essa é a terceira parte e vamos desenvolver alguns exercícios com condições iniciais e também indicar como resolver equações diferenciais utilizando circuitos com capacitores e amplificadores operacionais. O primeiro exemplo que nós vamos desenvolver nessa terceira parte busca encontrar as condições iniciais do circuito aí em questão. Essas condições iniciais são exatamente os valores de tensões e correntes, ou variações de tensão e corrente, no momento que essas chaves são comutadas, na hora que elas são acionadas. Por exemplo, nós temos que encontrar o valor da corrente no indutor no tempo 0 mais, a tensão no capacitor no tempo 0 mais, a variação da tensão no tempo no capacitor no tempo 0 mais e a variação da corrente no tempo no indutor no tempo 0 mais. Para que isso seja feito, nós precisamos decompor o nosso problema em dois momentos. O momento t igual a 0 menos, que é o momento exatamente igual em antes da chave se movimentar, e o outro momento é o t de 0 mais. Nós já lembramos aqui que a tensão no capacitor ela não muda instantaneamente. Logo, ela se preserva entre essa variação aí, entre o comutar das chaves. Assim como a corrente no indutor também não. Vamos desenhar o circuito. Esse circuito, eu vou até desenhar essa parte do circuito aqui, no tempo t 0 menos, onde nós temos aqui uma fonte, uma resistência, porém essa resistência não está conectada ao restante do circuito, porque a chave se encontra na posição aberta. Assim, nós estamos aqui colocando, mas eletricamente ele não tem nenhum efeito nesse circuito. Coloquei com o único objetivo de exemplificar essa situação. O que nós temos mais aqui? Nós temos aqui um capacitor, temos um resistor aqui conectado e nessa extremidade o nosso indutor. Adicionalmente, nós podemos observar que esta chave 2 ela se encontra na posição abaixo. Ela está conectando essa fonte de corrente ao circuito. Consequentemente, essa fonte de corrente independente ela se encontra conectada ao circuito aí presente. Quais os valores? Aqui nós temos 2 ohms, mas sabemos que está desconectado. Temos aqui 10 volts, porém essa parte do circuito em particular ela não adiciona nada eletricamente. Focando nesta parte aqui em questão, nós temos aqui uma resistência de 1 ohms, temos 2 amperes aqui presente, temos uma capacitância de meio Faraday e uma indutância de 1 Henry. Qual o nosso objetivo? O que nós podemos encontrar nesse circuito em questão? Devemos encontrar o valor nessa capacitância, na verdade o VC de 0 menos, e devemos também encontrar o valor da corrente neste indutor, que é o nosso IL de 0 menos. Este circuito, pelo fato de estar em regime, já que ele foi realizado há muito tempo atrás, montado há muito tempo atrás, antes do T de 0 menos, nós temos o capacitor totalmente carregado e o indutor também. E nós já vimos anteriormente que o nosso capacitor carregado, nós temos aqui, vamos desenhar parte do circuito que eu represento. Mas um capacitor carregado, ele funciona como um circuito aberto. Ou seja, não passa corrente nesse capacitor.
Já o indutor carregado vai funcionar como um curto-circuito. Então, o circuito, a princípio, tem esse formato, no T de 0 menos, mas nós precisamos aqui exemplificar que este capacitor será substituído por um circuito aberto, já que nós não temos corrente passando neste capacitor, pelo fato dele estar carregado, e este indutor será substituído por um curto-circuito. Então, vou botar aqui um curto-circuito. Um curto-circuito. Feito isso, nós podemos analisar eletricamente esse circuito. Aqui nós temos 2 amperes. Neste ponto, vamos ter 1 ohms dessa resistência. E precisamos encontrar o valor da tensão nesse ponto, que é o nosso VC de 0 mais, 0 menos. E precisamos encontrar o valor da corrente que circula nesse indutor, que é o IL de 0 menos. Nós já temos aqui como fazer uma inferência onde a corrente L será zero, porque neste bracinho onde ela é para circular, nós estamos com o capacitor carregado e sendo modelado por um circuito aberto. Se a corrente no capacitor é zero, a corrente que passa também no indutor será zero. Então, nós podemos já deduzir que o nosso IL de 0 menos tem o valor igual a 0 ampere. Outro aspecto possível de ser deduzido é o seguinte: a corrente que passa aqui, que desce neste ponto, é obviamente 2 amperes, mas ela não passa para esse outro ramo em virtude do capacitor impedir. Ela vai ser completamente transferida para esse resistor, viabilizando ou promovendo um valor de tensão aqui nesse resistor, dado por 2 vezes 1, ou 2 volts teremos nesse resistor. E algo que tem que ser observado aqui também é o seguinte: este terminal do nosso capacitor, modelado por circuito aberto, está conectado neste ponto desse resistor, assim como este outro terminal se encontra conectado neste outro ponto. Aí nós podemos deduzir que o valor do nosso capacitor, obedecendo à polaridade, obviamente, o nosso VC de 0 menos vai ter o valor de VR, que é o valor da resistência, o valor da tensão dessa resistência, que tem, se eu botar aqui VR, pela polaridade será menos VR, com o valor de menos 1 vezes 2 volts. Consequência, o nosso VC de 0 menos tem um valor de menos 2 volts. O que mais nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, e podemos colocar aqui, e a corrente no indutor não muda instantaneamente. Logo, o IL de 0 mais será igual ao IL de 0 menos. E a tensão no capacitor também não muda instantaneamente. E assim o VC de 0 mais será igual ao VC de 0 menos. Aqui tem o valor de 0 volts, aqui tem o valor de menos 0 ampere. E aqui tem um valor de menos 2 volts. E nós já encontramos 50% das respostas desejadas, que corresponde à corrente no indutor no tempo 0 mais e o valor da tensão do capacitor no tempo 0 mais. Para encontrar as outras respostas, vamos agora para o tempo t0 mais. T0 mais. E desenhar o nosso circuito. O nosso circuito agora corresponde ao seguinte: essa parte que na
que no T de 0 menos estava desconectada, ela passa a se conectar ao restante do circuito. Então nós vamos ter aqui uma resistência, agora conectada a outra resistência, que por fim está conectada a um indutor. Temos ainda aqui na parte intermediária o nosso capacitor. Observem que a chave fechou. Ao fechar a chave, essa parte se integrou ao circuito. E essa chave subiu e fechou um curto-circuito nessa fonte, o que não é muito saudável, mas ela acabou saindo fora do processo. Ficando aqui uma resistência de 2 ohms, uma resistência de 1 ohms, temos ainda meio farad aqui, e neste outra extremidade 1 Henry. Qual o objetivo aqui? Nós precisamos encontrar nesse circuito a variação da tensão no tempo no T de 0 mais e a variação da corrente. O que nós temos aqui? Nós temos do exemplo anterior, da primeira parte desse exemplo, nós temos como colocar ou já definir que o nosso VC de 0 mais é igual a menos 2 volts. E também podemos caracterizar aqui que a corrente que desce nesse indutor, que é a mesma que passa aqui, é o nosso IL de 0 mais, que é igual a 0 volts. Pelo fato dessa corrente no indutor ser 0 volts, nós podemos deduzir que a tensão nesse resistor também será zero, já que nesse bracinho como um todo, nós temos a corrente que passa no indutor, que tem um valor de zero. Dito isso, nós podemos ainda deduzir uma série de elementos, mas eu vou antecipar, na verdade eu vou aqui registrar duas equações importantes que vão nos ajudar a equacionar esse problema. Primeiro, eu não preciso encontrar a variação da tensão no capacitor no decorrer do tempo, assim como a variação da corrente. Essas expressões aqui, VC, que é a tensão no indutor, VL, a tensão no indutor, é dado por L dI dt. E nós sabemos que a corrente no capacitor é dado por C dV dt. Obviamente, essa é a corrente no indutor e essa é a tensão no capacitor. Com teoria de circuitos e essas relações, será possível encontrar esses valores desejados. Então, como encontrar? Se eu quero encontrar a variação da tensão do capacitor no decorrer do tempo, observe que aqui eu tenho a variação do capacitor no decorrer do tempo. Eu preciso encontrar a corrente no capacitor. Encontrando a corrente do capacitor, divido por C, eu tenho o resultado desejado. Então vamos buscar essa corrente. Qual é a corrente que passa no capacitor? Essa corrente que desce aqui nesse bracinho, o IC do capacitor em 0 mais. O que nós sabemos? Que a corrente que passa para o indutor é zero. Logo, essa corrente que passa aqui vai ser exatamente a corrente que sai dessa fonte. Ela vem até este nó, zero no sentido do indutor, e o IC de 0 mais será passado todo aqui. Qual o valor dessa corrente? Não é difícil encontrar, porque eu tenho essa diferença de potencial, aqui eu tenho a tensão deste nó, que é o VA, e tenho a tensão deste nó, que é o VB. O VA tem a tensão de 10 volts, que é a tensão da fonte, e o VB tem a tensão do próprio capacitor. Assim, a corrente I, que é esta corrente, que é a mesma corrente que passa no capacitor, ela tem o seguinte valor. Vemos que o I, que é a corrente que aqui se encontra, a corrente nesse resistor IR. Essa corrente IR, ela terá a seguinte resposta. IR é igual à nossa corrente no capacitor no tempo 0 mais, já que não vai corrente para o indutor, que vai ser igual
ao nosso VA menos VB sobre 2, que por sua vez será igual a 10 menos 2 sobre 2, formando aqui 6 amperes. Resumo, o nosso IC de 0 mais tem o valor de 6 amperes. Dito isso, nós agora podemos e devemos substituir o nosso IC nessa expressão, que temos condições de isolar a derivada da tensão no capacitor no tempo T igual a 0 mais. Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte: o nosso IC é igual a C dVc dt, o que implica que dVc dt é igual a 1 sobre C vezes IC. Podemos colocar 0 mais e 0 mais. Assim, vai implicar que esse valor será igual a 1 sobre o valor do capacitor, que é meio, vezes 6. Por consequência, o nosso dVc dt de 0 mais terá o valor de 2 vezes 6, 12 volts por segundo. E aí encontramos a nossa terceira informação desejada. Indo para o último parâmetro desejado, aonde nós queremos saber a variação da corrente no indutor no decorrer do tempo. Como encontrar? O que é que nós precisamos encontrar? Se a gente encontrar o valor da tensão do indutor, nós temos como encontrar essa variação de corrente. Observem o seguinte, que este ponto do capacitor, esse terminal do capacitor, vai estar conectado a este terminal, eletricamente conectado a esse terminal do indutor, porque a nível de tensão, já que a tensão desse resistor é zero, como não passa corrente nesse resistor, eletricamente o nível de tensão aqui será o mesmo nível de tensão nesse ponto. Nós teremos VB aqui também. De forma similar, este outro terminal do nosso capacitor vai estar conectado a este terminal do nosso indutor. Eles estão em paralelo, e pelo fato de estarem em paralelo, nós podemos dizer que o nosso VL de 0 mais tem o mesmo valor, até exatamente a mesma polaridade, né? Considerando que o nosso VL de 0 mais está aqui, tem o mesmo valor e também a mesma polaridade do VC de 0 mais. Então VL é igual a VC de 0 mais, que é igual a menos 2 volts. O que nós sabemos também, repetindo a expressão ali em cima, que VL de 0 mais é igual a L vezes a variação de IL de 0 mais dividido por dt. Isolando agora o nosso d IL de 0 mais dt, nós temos a expressão 1 sobre L vezes VL de 0 mais, cujo valor vai ser 1 sobre 1 vezes o VL de 0 mais, que é menos 2. Daqui tiramos a última informação desejada nesse exercício, aonde a variação da corrente do indutor no tempo Z mais, 0 mais, dt terá o valor de menos 2 amperes por segundo.
essa informação corresponde à nossa quarta e última resultado desejado. E esse exercício tem uma importância fundamental no que diz a encontrar as condições iniciais, que são as condições de contorno, para que possamos resolver equações diferenciais que modelam os nossos circuitos a serem analisados no futuro. Outro circuito que busca identificar as condições iniciais, para que a gente possa praticar este importante fundamento. O que nós temos aqui neste exercício? Qual o objetivo? Determine os valores de IL, que é a corrente neste indutor, IL, VC, neste capacitor, e VR, neste resistor, imediatamente antes da abertura da chave, ou seja, no tempo t0 a chave está fechada, e o valor de VR imediatamente após a abertura da chave. Então nós temos 4 informações a serem encontradas. No caso, o nosso IL de 0-, qual o valor do IL de 0-, o nosso VC de 0-, o nosso VR de 0-, e, em especial, também queremos saber o VR de 0+. Então, essas informações. Decompondo em dois tempos, no tempo t igual a 0-, e lembrando naturalmente que o capacitor já se encontra carregado nessas condições. Se ele encontra carregado, o nosso capacitor ele vai funcionar como um circuito aberto. Então, um circuito aberto. De forma similar, o indutor também tem uma característica especial quando ele está em regime. Esse circuito foi montado há muito tempo atrás. E no tempo t de 0-, ele já estava em regime. Como ele se encontra em regime, não tem mais movimentos de corrente e tensão nesse circuito, já que o nosso capacitor se encontra carregado e o nosso indutor também. E, por consequência, o indutor vai funcionar como um curto-circuito. Um curto-circuito. Dito isso, vamos desenhar os nossos circuitos. O que nós temos para esse nosso circuito? Nós temos o seguinte. A chave está fechada, então todos os componentes estão participando desse circuito. Então aqui nós temos uma resistência que se conecta a uma fonte de tensão que, por sua vez, ela vem até essa extremidade e temos aqui uma resistência. Essa resistência é a nossa resistência de 80 ohms. E de forma intermediária nesse circuito, nós vamos ter aqui uma ramificação, formando aqui o nosso capacitor. Melhor, nós vamos ter aqui o nosso indutor. E aqui uma ramificação, onde teremos o nosso capacitor. E na outra extremidade temos um resistor. O que nós podemos dizer nesse circuito que já se encontra em regime? Podemos dizer que o nosso indutor, ao estar carregado, ele funciona como um circuito, um curto-circuito. Então, neste ponto, nós temos um curto-circuito. E o nosso capacitor, também ao estar carregado, ele vai funcionar como um circuito aberto. O que nós precisamos encontrar em t de 0-? Precisamos encontrar o valor dessa tensão. Qual o valor da tensão VC de 0-? Precisamos encontrar o valor dessa tensão. Este é o VR de 0-, sabendo naturalmente que esse componente tem o valor de 4 ohms. Esta fonte tem o valor de
25 volts. Este aqui tem o valor de 80 ohms. E este último, 20 ohms. Uma última informação a ser deduzida aqui é o valor da corrente que passa neste indutor, que é o nosso IL de 0-. Vamos redesenhar esse circuito de forma que ele fique mais claro para o nosso equacionamento. Nós podemos aqui observar que teremos aqui uma fonte de tensão, exatamente o mesmo circuito, que vai ser desenhado de uma forma a tornar mais didático a visualização dos processos. Então nós temos aqui uma fonte conectada à resistência e ela desce nesse primeiro raminho, aqui está aberto, vai descer somente com a resistência de 20 ohms. Aí está a resistência de 20 ohms. E neste segundo ramo, nós temos aqui uma resistência de 80 ohms. Nós podemos mais observar. Podemos observar que a tensão que desejamos aqui, o nosso VR vai estar aqui em cima. Então nós vamos ter aqui o valor de VR de 0-, sabendo naturalmente que esse resistor tem 4 ohms. O valor da tensão do nosso capacitor, observem que ele está em paralelo com a resistência de 20 ohms. Essa é a resistência de 20 ohms. E nós vamos identificá-la agora. Logo aqui nós temos o valor da tensão VC de 0-, aonde esta é a resistência de 20 ohms. Essa é a nossa resistência de 80. Nós podemos dizer mais. Podemos dizer mais que a corrente do indutor, que é outra informação desejada aqui, é a corrente que está passando neste bracinho aqui. E aqui nós temos o IL de 0-. Pronto. Aí está o nosso circuito em T de 0-, desenhado de uma forma mais clara. Vamos buscar os valores desejados. Primeiro valor desejado, o nosso VC de 0-. Vocês observam aqui que nós temos essa resistência em série com essas duas resistências e isso forma um divisor de tensão. Por formar um divisor de tensão, nós podemos agora escrever que o nosso VC de 0- é igual, no nosso divisor de tensão, 20 paralelo com 80 dividido por 20 paralelo com 80 mais 4 vezes o valor de 25 volts vezes 25. Isso aqui vai ser igual a 20 vezes 80 sobre 100 dividido por 20 vezes 80 sobre 100 mais 4 vezes 25. Cortando esses zerinhos aqui com esses outros, nós podemos aqui observar que teremos 2 vezes 8, 16, dividido por 16 mais 4, 20, vezes 25. Assim, o nosso VC de 0- será igual a 16 dividido por 20 vezes 25. Corta este com este, 5 e aqui é 4. Este com esse aqui nós temos 4. Onde nós concluímos que o VC de 0- tem o valor de 20 volts. E aí temos a nossa primeira informação associada. A nossa tensão no capacitor no tempo 0- é igual a 20 volts. Vamos buscar a nossa segunda informação. A segunda informação pode ser a nossa corrente no indutor. Observe que eu tenho uma relação ali de ohms aqui. O nosso VC de 0- é igual a 20 vezes IL de 0-. Assim, nós podemos deduzir que o nosso IL de 0- tem o valor de
VC de 0 menos dividido por 20. Consequência disso, IL de 0 menos é igual a 20, do caso anterior, dividido por 20. Fazendo que o nosso IL de 0 menos, nossa segunda informação desejada, tem um valor de 1 ampere. Pronto, encontramos nossa segunda informação. Vamos buscar nossa terceira informação, que é o valor da tensão nesse resistor de 4 ohms. O que nós podemos fazer? Nós podemos correr uma malha aqui. Se a gente correr esta malha M1, nós vamos ter o seguinte: menos 25, menos VR, que é a tensão que eu estou atrás, de 0 menos, mais VC de 0 menos é igual a 0. Daí concluímos que o nosso VR de 0 menos vai ser igual a VC de 0 menos 25. Substituindo os valores, VC, VR de 0 menos é igual a VC de 0 menos, que é 20, menos 25. Consequência, o nosso VR de 0 menos tem um valor de menos 5 volts. E aí encontramos nossa terceira informação desejada. Vamos agora para a nossa quarta. Nós precisamos agora encontrar o valor de VR de 0 mais. Para fazer isso, vamos ter que redesenhar o nosso circuito em T de 0 mais. A chave abriu, o componente de 80 ohms foi embora e o nosso circuito passou a ter a seguinte estrutura: uma resistência, uma fonte de tensão que está aqui conectada a um indutor. Aqui está o nosso indutor, que se ramifica em mais dois componentes, que é o nosso capacitor e uma resistência de 20 ohms. O que nós sabemos sobre esse circuito? Que este valor aqui é 4 ohms, aqui nós temos 25 volts, o nosso indutor tem um valor de 0,125 rens. O nosso capacitor tem um valor de 2 microfarad e o resistor que ficou 20 ohms. O que mais é possível deduzir desse circuito? A corrente no indutor não muda instantaneamente, assim como a tensão no capacitor. Então, em T de 0 mais, a corrente que vai passar nesse indutor será exatamente a corrente em T de 0 menos. Aqui, então, a corrente IL de 0 mais terá o valor DIL de 0 menos, que é 1 ampere. Redigindo aqui, sabemos que o IL de 0 mais é igual ao IL de 0 menos, que tem o valor de 1 ampere. O que nós estamos buscando nesse exercício é o valor de tensão VR de 0 mais. Observe que se forma novamente uma lei de Ohms aqui, já que a corrente que passa no indutor é a corrente que entra no polo negativo desse nosso componente. Consequência disso, o nosso VR de 0 mais terá o valor menos, dada a polaridade, porque a corrente está entrando no polo negativo, 4 ohms vezes IL de 0 mais. Daqui tiramos que o nosso VR de 0 mais tem um valor de menos 4 vezes 1. Resumindo, VR de 0 mais, que é a nossa última informação desejada, tem o valor de 4 volts. E assim, concluímos esse exercício com a determinação de condições iniciais. 3.
Terceiro exercício que nós vamos desenvolver nesta última aula associada aos nossos componentes que armazenam energia neste capítulo. Esse exercício vai nos permitir algo similar, mas com expansão, que nós fizemos anteriormente, que é escrever equações. Nós escrevemos algumas equações algébricas, com somadores, subtratores, multiplicadores, nos passos anteriores, utilizando amplificadores operacionais e resistores. Agora, com amplificadores operacionais e capacitores e resistores, nós vamos poder escrever equações diferenciais ou até integro-diferenciais e resolvê-las, construir um computador analógico que permite resolver uma equação diferencial. Para isso, vamos primeiro entender a configuração do nosso diferenciador e do nosso integrador, para, num segundo momento, aplicar na solução de equações diferenciais. Então, o primeiro circuito a ser identificado é o nosso diferenciador. Como o nome já indica, ele realiza a operação da derivada. Se nós temos aqui uma entrada x de t, ele vai te entregar uma saída y de t, que é dado por d dt x de t. Fantástico, não é? Qual a topologia desse circuito? Aqui está. Podemos utilizar várias topologias diferentes, mas a mais simples aqui possível é uma topologia onde você tem dois componentes, um resistor e um capacitor. Ela é até parecida a nível de topologia, a menos que tenha um resistor no lugar do resistor, com um amplificador inversor, onde nós temos o seguinte, menos e mais. Aqui está a nossa resistência de realimentação. E aqui está a nossa saída do circuito. O que nós sabemos mais? Que esse aqui vai para o terra, também envolvido. O valor de entrada, VI, obviamente já está conectado ao terra. O valor de saída, VO, também conectado ao terra. O que mais podemos dizer? Que aqui nós temos um capacitor com valor C, uma resistência com valor R, e vamos encontrar esta relação. Com relação à equação que rege a relação entre tensão e corrente no capacitor, nós sabemos que IC é dado por C. IC é dado por C dV dt. Vamos a este circuito. Buscar equacionar esse circuito. O que nós sabemos? Que nós vamos ter aqui uma corrente negativa, uma entrada inversora, uma corrente na entrada positiva, e nós sabemos que menos é igual a I mais, que é igual a zero no modelo ideal, que nós vamos utilizar para resolver. Sabemos que temos também um V menos aqui, um V mais aqui, e um V menos nesse ponto, onde V menos é igual a V mais. Como o V mais aqui tem o valor zero, neste ponto também teremos o valor zero. Podemos ainda complementar que teremos uma corrente aqui chegando. Essa corrente é a mesma que passa aqui. E a nossa corrente IC é a corrente do capacitor. E teremos uma corrente subindo, que é a nossa corrente IR. O que mais é possível aqui mostrar? É possível mostrar que teremos uma tensão no nosso capacitor. Essa tensão VC. Observem que, dado este circuito, nós temos o seguinte, este ponto aqui do capacitor, ele se conecta a VI, e este ponto do capacitor, ele se conecta ao terra, ele tem valor de tensão zero, dada essa característica do nosso amplificador ideal. Logo,
como o VI está entre este ponto do capacitor e o terra e o VC também, nós podemos aqui afirmar que o valor da tensão do capacitor é igual a VI. Aqui a tensão do capacitor. Assim, podemos substituir o valor da tensão do capacitor por VI, dada a questão aqui em paralelo. Vamos às equações. Equação para este nó em questão. O que nós temos nesse nó? Nós temos a corrente que chega, é o IC. As correntes que saem, menos IR igual a zero. Esse C, naturalmente, é igual a zero, o que vai implicar que o nosso IC é igual a IR. E quem é IC? Podemos colocar IC igual a IR, o que por sua vez implica que C dVi dt é igual é igual a IR, é igual a IR, que vai ter o valor de 0 menos a tensão de saída sobre a resistência, a corrente que passa nesse resistor. Assim, nós podemos agora isolar o nosso VO sobre R, que terá o valor de menos C dVi dt. Por fim, isolando a tensão de saída, podemos observar que ela vai ser menos RC dVi dt. O que nós temos aqui é uma operação de derivada, onde a tensão de entrada, o nosso VI, ela é derivada e multiplicada por menos RC para formar a tensão de saída. Aí está caracterizada a função do nosso diferenciador. De forma complementar, vamos agora encontrar o nosso integrador. O nosso integrador, como a função já entrega, nós temos aqui o valor de x de t e deve formar uma saída y de t igual a integral de 0 até t de x de tal de tal. Qual circuito permitiria fazer isso? Vamos colocar aqui uma arquitetura que permite. Também inspirada no nosso amplificador inversor, porém, com relação ao circuito anterior, a gente observa uma inversão nas posições do capacitor e do resistor. No caso agora, o nosso capacitor fica no circuito de realimentação desse amplificador operacional. Aqui está menos, aqui está mais, aqui está no terra. Temos a entrada VI, também com referência ao terra. Temos a saída VO, também com referência ao terra. Aqui está a nossa resistência e aqui a nossa capacitância. Que temos também uma relação. A partir dessa, podemos isolar o VC, e aí o VC nada mais é do que 1 sobre C da integral de 0 a t do nosso IC de tal de tal. Por simplificação, vamos usar aqui tempo inicial igual a 0 e o capacitor está descarregado. Logo, não tem a componente DC somando a esse processo no tempo t0. Resolvendo esse circuito, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma corrente, que é a corrente IR, que obviamente chega aqui. Temos a corrente I- e temos a corrente I+. Sabemos que I- é igual a I+, é igual a zero. Temos o valor da tensão deste ponto aqui, que é o V+. E temos também neste outro ponto aqui,
que é o nosso V-. E sabemos que V+ é igual a V-. Nesse caso especial, V+ tem um valor de 0, logo a tensão desse nó também será 0. O que mais podemos complementar nesse circuito? Podemos complementar que a tensão de saída... Observem que nós vamos ter ainda uma corrente aqui, que é a nossa corrente no capacitor. Esta é a corrente IC, que por sua vez também teremos um valor de tensão desse capacitor, que é o valor VC. Se a gente observar esse circuito com atenção, a gente percebe que este ponto de conexão na saída, ele se encontra conectada neste ponto do capacitor. E a outra extremidade da saída está no terra. Se a gente olhar este ponto do capacitor, ele está conectado no V-, que por sua vez tem o mesmo valor do V+, que também está no terra. Logo, o valor da tensão de saída, que aqui no caso fica com mais e menos, é igual ao valor da tensão do capacitor vezes -1, já que eles estão em paralelo, dado esta conjuntura. Onde nós podemos tirar então que a tensão de saída é igual a menos o valor da tensão do capacitor. O que mais nós podemos deduzir desse circuito? Podemos agora aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó da entrada negativa aqui do nosso amplificador operacional. Sabemos que é igual a 0. Quem está chegando? O IR está chegando. Menos o I- está indo embora. Menos o IC também está indo embora. Tudo isso é igual a 0. Este valor em particular vai ser 0, o que vai implicar que o valor da corrente do capacitor é igual a IR. E qual o valor de R? O valor de IR, que é o valor que está aqui presente, vai ser o valor desta tensão, VI, menos 0 dividido por R. Ou seja, o nosso IR tem o valor de VI, tensão da fonte, menos 0 dividido por R. O nosso IR com este valor, e implicando que o nosso IC é igual ao IR, nós podemos deduzir naturalmente que o nosso IC tem o valor de VI sobre R. Por fim, nós agora temos o valor de C. Temos condições de substituir o valor de C nesta equação. E nós encontramos que VC é igual a 1 sobre C da integral de 0 a t vezes VI sobre R V de tal vezes d tal. Qual o valor da tensão de saída? É menos VC. Resumindo, agora, sintetizando a nossa saída, a nossa tensão de saída é igual a menos 1 sobre RC, que é menos esse valor, da integral de 0 a t, de entrada VI de tal, d tal. Observem que este circuito realizou a integração do sinal de entrada ao sinal de saída, vai ser a integral do sinal de entrada vezes um valor de constante aqui apresentado. Pronto, agora nós temos o que? Nós temos conhecimento de circuitos que realizam a derivada e a integral. Como eu faço para resolver este problema? De forma similar ao que nós já fizemos com as equações algébricas, nós temos que isolar o nosso 3y ali presente. Se nós temos aqui 2 vezes a derivada terceira no tempo em d3 de y, vou omitir aqui o tempo aqui por simplificação, mais 5 vezes a derivada segunda
no tempo de y, mais 4 vezes a derivada de y, mais 3y igual a 6x, se a gente isola o nosso y, a expressão que nós vamos montar, já que resolver uma equação diferencial é encontrar o y, a expressão que nós devemos encontrar será essa. Y é igual a 1/3 vezes 6x menos 2 vezes a derivada terceira de y dt3 menos 5 vezes a derivada segunda de y dt2 menos 4 vezes a derivada de y dt. Observe que nós temos como calcular a derivada, aonde o operador derivada aqui se encontra. Para calcular a derivada de y, basta aplicar esse operador. Para calcular a segunda derivada, nós podemos cascatear este operador. A terceira derivada, cascateamos 3 vezes esse operador. E assim encontramos a solução desejada. Vamos passar para a próxima página e buscar montar um circuito com amplificadores operacionais que realizam esta solução. Buscando agora um circuito que realiza esta operação. Como seria esse circuito? Como é que nós podemos montá-lo aqui? O que nós temos aqui nesta equação? Pensando em um diagrama de fluxo para essa equação. Nós temos a entrada x de t, e se a gente entra num bloquinho e esse bloquinho multiplica este valor de entrada por 6, nós vamos ter uma saída que é uma saída 6 vezes x. Aqui está. Se nós temos uma entrada que tem o valor dy dt, e essa entrada ela é multiplicada pela grandeza de menos 4, nós vamos ter a saída que é menos 4 dy dt. E assim sucessivamente. Se a nossa entrada é dy2, segunda derivada de y, dt2, e a gente aplica isso em um circuito, ou um sistema, ou uma máquina, que vai dar um ganho de menos 5, nós vamos ter menos 5 na segunda derivada de y. E por fim, se temos aqui o dy a terceira dt3 e aplicamos um ganho de menos 2, teremos os valores aí em questão. Agora o que nós precisamos fazer? Somar todo mundo. Então nós precisamos construir um circuito somador que vai somar aqui o 6 vezes x, que vai somar menos 4 dy dt, que vai somar menos 5 dy2 dt2 e que vai somar, no final, o nosso menos 2 dy3 dt3. Esta saída aqui em questão, ela vai ser com o valor de y. Na verdade, 3y, porque nós temos que dividir por 3 para ter o nosso y. Assim, se a gente adiciona ainda um outro componente, aonde nós vamos aqui dividir por 3, colocar 1/3, aí de fato agora nós temos a saída y. O que nós precisamos mais fazer? Então esse aqui é a nossa saída y. Está aqui o nosso y.
Só que nós precisamos construir esses bloquinhos. Assim, será importante, fundamental, um bloquinho para fazer uma primeira derivada, que é o nosso dy dt. Podemos colocar um outro bloquinho para fazer a segunda derivada. Derivamos de novo esse primeiro dt. E aqui nós temos dt novamente. E mais um outro bloquinho para fazer a terceira derivada. Assim nós temos as saídas dt. Assim nós temos que esta saída aqui tem o valor de dt. Esta outra saída vai ter o valor de dy2 dt2. E esta última saída terá o valor de dy3 dt3. Se a gente agora realiza as seguintes conexões, pegando este ponto aqui de referência e conectando a este ponto, nós temos a primeira derivada conectada corretamente. Conectando este ponto, temos a segunda derivada conectada. E este ponto a este, temos a terceira. Esse circuito, a princípio, realiza a operação que desejamos. E como montar este circuito? Como montar este circuito fisicamente? Podemos usar as estruturas que já conhecemos. Aqui, por exemplo, começamos para montar esse ganho de 6. Nós podemos pegar um amplificador não inversor com a seguinte configuração. Nós temos aqui mais e menos e temos uma resistência de realimentação conectada aqui na saída. E mais uma outra resistência aqui nesse ponto no terra. Se a gente colocar aqui o valor de x de t, e esses valores aqui forem 5K e 1K, a saída esperada é 6x. Se a gente agora, para o nosso menos 4, ter uma entrada que é o nosso dy dt, e a gente insere essa entrada em um amplificador não inversor com a seguinte formação, nós temos aqui menos e mais e uma resistência de realimentação, e aqui a gente aterra esse componente, colocando aqui o ganho tem que ser 4. Então, colocar um resistor de 4K e de 1K, a gente espera que tenhamos aqui menos 4 dy dt. Caso a gente utilize uma outra entrada, no caso agora dy2 dt2, e essa entrada é acionada aqui num outro amplificador inversor, cujos ganhos são representados da seguinte forma: uma realimentação, o ganho para esse aqui tem que ser igual a menos 5, logo colocamos aqui menos 5K e 1K. Esperamos que a saída aqui mais 5. Esperamos que a saída aqui seja menos 5 dy2 dt2. E por último, colocamos aqui uma entrada dy3 dt3. Inserimos este valor no amplificador operacional, no amplificador inversor, com valor menos e mais, e aqui nós estamos aterrados.
temos aqui uma realimentação posicionada e o ganho aqui no caso tem que ser 2. Logo, colocamos 2K aqui e 1K nessa posição. O que isso vai nos dar? Nesse caso, vai me dar menos 2 dy3 dt3. Aqui, nos fornece conectado agora, nós precisamos somar essas coisas. Conecto aqui uma resistência, conecto uma outra resistência, conecto mais uma resistência e uma última resistência aqui presente. Somando todas essas resistências, nós temos o seguinte, e aplicando em um amplificador, na verdade, na configuração de atenuação, menos e mais, e aqui a gente aterra, e fazemos aqui a nossa realimentação, nós podemos fazer o seguinte, podemos assumir que ele vai ter um ganho de 1/3, e ao ter o ganho de 1/3, esse circuito vai nos fornecer o valor de Y que desejamos. Aqui é 1K. E aqui a saída Y está presente. Porém, precisamos montar as derivadas. Como montar as derivadas? Vamos montar as derivadas. O primeiro circuito de derivada vai ser este circuito. Aí nós calculamos a primeira derivada de y com esta configuração. Segundo circuito de derivada, cascateamos com outro circuito exatamente igual a este. E aí nós temos a segunda derivada sendo definida, sendo encontrada por meio de um circuito analógico. Aqui está a segunda derivada. E nós temos 3 derivadas a serem determinadas. Logo, vamos colocar um terceiro circuito para identificar a terceira derivada, com as realimentações aqui apresentadas. Observem que, com os valores de 1 mega, 1 mega, 1 mega e 1 milifarad, 1 milifarad e 1 milifarad, os ganhos desse circuito serão menos DI dt em todos eles. Consequência, neste ponto aqui vai sair o nosso valor da derivada. Esse circuito com K e menos K ele me dá um valor negativo aqui. Então eu tenho menos Y aqui. Logo, fazendo a primeira derivada, nós vamos ter nessa saída um valor positivo de dy dt. Nesta saída, nesta segunda saída, nós vamos ter um valor negativo, já que eu tenho positivo e inverto nesse segundo. Menos dy2 dt2. E nesta última saída, nós acabamos tendo um valor positivo novamente, já que entrou nele menos dy dt2. Então aqui vai ser dy3 dt3. O que fazer? Nós precisamos inverter este aqui, porque já que ele está negativo, precisamos invertê-lo para que ele fique adequadamente condicionado à entrada do circuito. Nada mais do que um amplificador inversor de ganho 1 aqui já permite fazer o que desejamos. Coloco 1K e 1K e essa saída passa a ser dy2 dt2. Temos tudo?
quase tudo. Precisamos agora conectar esta saída. Este valor é a primeira derivada. Logo, precisamos conectar na primeira derivada. Conectando na primeira derivada, nós podemos ir até este ponto. E aqui conectamos a ele. Este é o segundo. Então vamos lá conectar ao segundo. Conectando o segundo. Aqui está. E este é o terceiro. Precisamos conectar ao terceiro. Então ele vem e se conecta ao terceiro. Só temos um detalhe aqui nesse circuito. A saída está negativa. Logo, se a gente inverter mais uma vez, nós vamos encontrar a saída positiva conforme se espera para o nosso circuito. Uma observação que eu faço com relação a esse circuito é que ele não está nada otimizado. Nós podemos melhorar muito esse circuito a nível de otimização. Mas, a título de didático, a título de entendimento do que se busca fazer, eu creio que ele atende os requisitos 1K e 1K, e a nossa saída vai ser invertida novamente, e neste ponto em questão nós teremos o valor dy de t. Um exemplo possível: caso encontrem erros, me reportem.